É inevitável, né, que nos últimos dias o norte da maioria das conversas é a mudança no Pix. Desde o início do ano, uma nova regra diz o seguinte: a partir de agora, os bancos e instituições financeiras devem informar à Receita Federal todas as transações, movimentações feitas por Pix acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas, ou seja, aquelas pessoas que têm, uma empresa. Tem gente preocupada e, infelizmente, é boato aqui e acolá, é fake news. Então, você convidou o advogado Pedro Ferreira, que está aqui conosco, justamente para que a gente possa entender o que está acontecendo. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Mônica, mais uma vez. Boa tarde. E eu digo para você que, olha, tá uma polêmica, tá um monte de dúvida. Agora, o que se diz, eu já adiantei aqui para o pessoal, mas o que muda? Porque hoje o Pix é a forma mais utilizada de pagamento. Isso. Mônica, a gente não teve mudanças na tributação. Isso é importante ficar muito claro. O que nós tivemos foi uma mudança na forma como os bancos vão informar isso para a Receita Federal. É importante ficar claro que essas informações dos bancos, elas já eram prestadas antes. Então, nós já tínhamos informações que os bancos prestavam para a Receita Federal por meio da Decred e por meio da DIMOF, que são declarações onde as instituições financeiras informam para a Receita. São plataformas? É um sistema onde o banco ele entra e ele faz uma declaração para a Receita Federal dizendo: Receita Federal, a Mônica Cunha esse mês movimentou tanto na conta dela. Até então, as movimentações eram informadas por meio dessas duas declarações acima de R$ 2.000. A partir de 2025, isso mudou. Agora foi consolidado numa declaração chamada e-financeira, onde os bancos e as instituições de pagamento vão informar toda a movimentação que essa pessoa tiver na conta dela de forma separada. Então, antes vinha tudo junto lá para a Receita Federal dizendo: a Mônica Cunha esse mês movimentou X mil reais na conta dela. Antes vinha tudo em uma única declaração. Agora isso vai vir individualizado. O que é cartão de crédito? O que é Pix? O que é depósito? Então a Receita ela vai ter uma maior transparência na movimentação daquele contribuinte. A informação da Receita é que isso vai ajudar a declaração do próprio imposto de renda. Porque quando você vai declarar o seu imposto de renda, você pode escolher a declaração simplificada ou aquela completa. A completa é onde você mesmo entra lá e preenche tudo que você gastou, tudo que você recebeu, a sua renda, o seu salário, uma renda extra, se você vender um apartamento, se você vender um imóvel, se você vender um carro, você declara tudo lá no seu imposto de renda. Tá. A declaração pré-preenchida é aquela onde a Receita Federal já disponibiliza para você um rascunho com base na sua movimentação bancária. E a Receita fala: Mônica, você está de acordo? Foi isso aqui mesmo que você recebeu? Então é isso aqui que você tem que pagar de imposto. Então, o que nós tivemos de mudança, e é importante ficar claro, foi apenas a informação para a Receita Federal. E eu vi também algumas notícias, infelizmente na internet está circulando de tudo. Fake news, né? Mas quem vai prestar essa informação para o banco não é você, não sou eu, não é a sua empresa, não é a mercearia, a farmácia, o supermercado. Quem vai prestar essa informação é o banco. São as instituições de pagamento que vão informar para a Receita Federal. Então, no seu dia a dia, se você declara o seu imposto corretamente, se você emite nota fiscal de tudo que você vende, de todo o seu serviço, você não precisa se preocupar. Agora, aquelas pessoas que historicamente já têm o costume de sonegar informações para a Receita, eu fiz um serviço e não declarei para a Receita. Eu recebi um dinheiro de um serviço ou de algo que eu vendi e não declarei para a Receita. Essa pessoa vai estar mais exposta. É porque eles vão cruzar as informações, ou seja, porque a gente tem muito assim, aquela pessoa que está trabalhando aqui, mas faz um bico e aí Exatamente. A soma não condiz com o que ela gasta. Exatamente. Vamos, por exemplo, citar as pessoas que trabalham de carteira assinada. Quem trabalha de carteira assinada, a própria empresa empregadora já faz a retenção do imposto na fonte. Então essa pessoa ela não precisa se preocupar, porque no final do ano vem um informe de rendimento, onde ali a empresa empregadora já informa ali tudo que foi retido de imposto de renda. Aquela pessoa simplesmente vai para a Receita e fala: olha, eu ganhava isso de salário, o meu empregador já informou, então aquilo ali cruza e fecha. Tudo que a pessoa recebeu no holerite dela de imposto que foi retido, vai bater com a declaração que ela preencheu e que ela declarou. Agora, suponhamos que essa mesma pessoa ela faz um trabalho em casa. Ela faz um complemento à renda, faz uma marmita, faz às vezes um trabalho artesanato, faz hoje em dia na internet, faz um trabalho pela internet e ganha um extra. Sempre por lei essa pessoa tinha obrigação de declarar isso para a Receita Federal. Isso não é novo, a pessoa antigamente já tinha essa obrigação de declarar isso para a Receita, porque essa renda soma com aquele salário. Então, olha, se eu tenho um salário que a empresa retém imposto de renda e eu tenho uma renda extra, essa renda extra eu tenho uma obrigação legal de declarar e pagar o imposto sobre isso.
O que acontece é que muitas pessoas não pagam e não declaram, né, e fica numa situação de correr o risco de malha fiscal. Para essas pessoas que não declaram, essas movimentações agora vão ficar mais expostas e mais transparentes para a Receita Federal. Vamos trazer aqui, olha, mais umas vezes, os valores que serão informados. 5 mil para pessoas físicas, 15 mil para pessoas jurídicas. Ou seja, esse montante de movimentação que eu faço e que atinge esses dois patamares. Exato. Lembrando, é o valor total ou saldo no mês, não é por movimentação. Né? Algumas pessoas estavam confundindo. Se eu passar um Pix de 5 mil ou 6 mil, mas se eu passar 5 Pix de R$1.000 cada, não, é a movimentação no mês. Então, você pode passar ali 500 Pix de R$10 ou de R$100. Se no mês atingir um montante de R$5.000, isso vai ser informado para a Receita. E por que esse valor? Porque existe ali uma promessa do governo de que valores abaixo de 5 mil não sejam tributados. Então, como isso é feito por um sistema eletrônico, a Receita Federal também não tem interesse que o sistema do fisco fique ali pesado e abarrotado de informação que muito provavelmente não vai ter imposto. Então, se você tem uma movimentação no mês menor que 5 mil, a probabilidade de que aquilo ali não seja tributado ela é grande. Então, a Receita Federal nem quer saber desses valores. E para empresas, R$15 mil. Né? Então, e é muito importante alertar que as pessoas ficam preocupadas só com o que entra na conta. Quanto que eu recebi de dinheiro para eu informar para a Receita? Mas a Receita faz um cruzamento também do que você gasta. Então, assim, existe, por exemplo, né, eu vi algumas situações de algumas pessoas relatando ali na internet. Minha família inteira usa o meu cartão de crédito. Então... Isso é um risco e sempre foi, não é novo. Por quê? Se a sua família inteira usa o seu cartão de crédito, o que você paga de cartão é incompatível com o que você declara. Então não adianta eu falar para a Receita que eu ganho 5 mil no mês se eu pago 10 mil de cartão. Porque a Receita Federal ela olha e fala assim, como é que você pagou? De onde veio a sua receita? Ela está presumindo que você está escondendo rendimentos. Então, movimentações, às vezes, entre pai, filho, mãe, cunhado, entre a família que usa a conta bancária, que usa cartão de crédito. Quando a Receita ela olha a sua capacidade patrimonial, o que ela enxerga? Ela olha assim, o que você tem de um financiamento de carro, o que você tem de um financiamento de casa, o que você paga de cartão. Aquilo tem que ser compatível com aquela renda que você declara. Caso contrário, ela fala assim, bom, você tem um patrimônio muito acima do que você está declarando. Então, muito provavelmente, você está recebendo dinheiro de algum lugar que você não declara. Estão chegando perguntas aqui. Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Se por acaso eu receber um Pix de R$6 mil, como é que eu faço? É uma dúvida que chegou aqui pra gente. Recebeu o Pix, recebeu um dinheiro, sei lá. É aquilo que a gente falou, vai depender do que é esse dinheiro. Se aquilo ali for algo que é tributado, se é uma renda, tem que declarar no imposto de renda. Eu recebi 6 mil de honorário de um trabalho que eu fiz. Isso. Eu recebi 6 mil de alguma coisa relacionada àquela renda tributável. Aquilo tem que ser declarado, independente se é 5, se é 4, se é 3. Hoje, né, a tabela do imposto de renda, qualquer rendimento acima de R$ 2.800 no mês, ele é tributado. Então, se eu recebo renda acima de R$ 2.800, eu tenho obrigação de pagar. Agora, vamos supor que ele fala assim, vendi 6 mil, recebi 6 mil de uma moto. Eu vendi minha moto, que era R$6 mil, eu vendi ela por 6 mil. Não tributa. Não teve ganho de capital, não tem imposto. Não tem imposto. Então, não é o Pix que é tributado, é aquele dinheiro. Independente se é Pix, se é depósito, se é cartão, o que é aquele dinheiro que está entrando na sua conta? Independente do meio de pagamento. Se é salário, se é renda, aquilo é tributado. Agora não, se é alguma atividade, tipo um lucro, recebi lucro de uma empresa, o lucro é isento. Então pode ser um Pix de 6, de 10, de 15, de 20, o Pix não é tributado se aquela renda, aquele valor não for tributado. Tem uma amiga nossa que está preocupada aqui dizendo o seguinte, eu corro o risco de perder meu benefício com essa mudança do Pix? Mudança não, né? Com esta nova regra? Quando ela fala benefício, a gente tem que entender aposentadoria. Aposentadoria. Então, a aposentadoria, existem alguns casos de isenção de aposentadoria no Brasil, como, por exemplo, pessoas que têm doenças graves, onde os proventos de aposentadoria são isentos do imposto de renda. Quando a pessoa deixa de pagar o imposto de renda, e ela pode sofrer o quê? Uma autuação fiscal da Receita, então a Receita pode entrar com uma autuação fiscal contra aquela pessoa com multa e juros, e uma representação criminal. Aquilo não vai suspender o benefício dela, mas o problema é que se ela tiver com uma situação de irregularidade na Receita, ela pode sofrer uma execução fiscal, um problema de penhora, um processo judicial, e aí aquilo sim pode contaminar o benefício dela por conta de uma irregularidade. E essas informações, Rodrigo, eu preciso de mais um tempinho aqui, tá? Com essas informações, né, essa movimentação, isso será mensalmente, vai ser informado à Receita, ou será semestralmente? De que forma será isso? A instrução normativa que veio trouxe para os bancos e para as instituições de pagamento essa obrigação semestral. Então, de 6 em 6 meses, os bancos vão informar para a Receita Federal a movimentação bancária daquela pessoa.
E aí a Receita Federal, no final do ano, vai comparar aquilo com o seu imposto de renda. Então, se tiver incompatível, é onde as pessoas que aí estão acostumadas, às vezes, a sonegar o imposto, vão ficar mais expostas. E lembrando, isso não é só para pessoa física, né? Lá no escritório a gente já teve situações de clientes, empresas, né? Um supermercado, restaurante, que muitas vezes por uma má orientação achava assim, o que eu vendi no Pix eu não preciso tributar. O que eu vendi ali em dinheiro eu não preciso tributar. Toda renda de um estabelecimento comercial, ela tem que ser tributada e tem que ter nota fiscal. Seja serviço, seja venda. A questão é que quando o empresariado ali, ele toma aquela decisão de não declarar aquele imposto, ele está assumindo o risco de ser pego pela Receita Federal. Rodrigo, desculpa. O Rodrigo é nosso diretor de TV. Pedro, não vai se cobrar imposto ou vai cobrar nada em relação ao Pix que eu faço, que eu pago para você, que você fez um trabalho para mim, que eu faço aquela minha comprinha, não vai cobrar imposto nem taxa. Não existe imposto sobre isso. Não vai tributar Pix acima de 5 mil. O Pix ela é uma modalidade de pagamento. Então, o Pix é igual uma transferência, é igual um DOC, é igual um TED. Não existe imposto sobre isso. O que nós temos que olhar esse Pix é referente ao quê? Vamos supor, o salário que você recebe no mês é via Pix. Aquilo ali é renda. Independente se é Pix, se é TED, se é DOC, aquela renda tem que se tributar. Então, o importante é que você olhe assim, o que você está recebendo no Pix. Porque algumas pessoas estão dizendo, eu não vendo mais no Pix. Né? Eu vi isso, uma farmácia dizendo assim, eu não vendo no Pix, só vendo no cartão de crédito. Não muda nada. Se você vai receber no Pix ou no cartão de crédito, você tem que tributar. Não é porque é o Pix que ele vai deixar de ser tributado. Né? Isso não mudou. Antigamente, anos atrás, então o Pix não era tributado. Tudo que era pago via rendimento, via receita, é tributado. Independente se é Pix, se é cartão, se é DOC, se é TED. Então, sobre o meio de pagamento não gerou imposto. O que as pessoas precisam ficar alertas o sistema da Receita Federal ele tem se modernizado, né? A tecnologia tem avançado e a Receita Federal está se munindo de instrumentos para conseguir fiscalizar se as declarações estão corretas. Né? O que gera muito nesse clamor social, que é muito importante o debate, é muitas vezes esse sentimento de injustiça, de transparência nas contas privadas, né? Transparência ali na movimentação. E não se tem transparência nas contas públicas. E não se tem transparência. E isso gera um desequilíbrio. E a gente sabe que vem aí também o que se tem, né? Você falou da tecnologia e tudo mais, é claro, mas também se tem o objetivo de arrecadar mais, né? Não Sim, a Receita Federal tem esse papel de arrecadação. E o brasileiro, historicamente, tem essa cultura e esse costume de sonegação fiscal. Eu acho que isso está enraizado muito na cultura e na história do Brasil. Se a gente olhar bem lá, desde o Santo do Pau Oco, né, o brasileiro já tinha o costume de sonegar imposto. E isso vem muito do sentimento do brasileiro em relação seja porque a carga tributária é muito alta, que de fato é, né? Seja porque muitas vezes esses impostos não são aplicados adequadamente, né, seja por corrupção ou por má gestão, muitas vezes do ente público, ou seja justamente por essa relação de insegurança, de falta de credibilidade e de confiança, né, onde a sociedade tem um sentimento de eu pago imposto, mas não vejo retorno disso. Exatamente. Então, sempre que vem um debate tributário, isso gera realmente esse clamor social, mas é muito importante ter cuidado com a informação, né? É que dá de César o que é de César. Então, a informação ela tem que ser analisada corretamente. O que está acontecendo agora foi uma fiscalização da Receita para cruzar se o que você declara no seu imposto de renda é o que você recebe e é o que você gasta. Não tem nova tributação. Muito bem, esse é o Pedro Ferreira, advogado aqui com a gente. Não apague as suas perguntas aqui, que eu vou pedir para ele responder, né? Ô Pedro, muito obrigada. E é isso, confie nos veículos de comunicação oficiais a respeito dessa situação. Cuidado com fake news. Agora eu reforço para você. Agora a gente precisa ter a contrapartida. A gente precisa ter a contrapartida. Transparência nas contas públicas. E os gastos os cortes que a gente tem que ter, que se fazem necessários. Afinal, somos nós que estamos pagando essa conta. E alta. Obrigado, Mônica. Obrigada, espero você aqui outras vezes, Obrigado. Tá bom?